Bom, Atos capítulo 7, somente um versículo, o versículo 1, mas se você tiver com a Bíblia, deixa aberto. Se você tiver com o seu smartphone em modo avião, para não receber mensagem e ficar doidinho para ver a mensagem, deixa ligado na Bíblia, que iremos falar do verso 1 ao 16, beleza? Amém, diz assim a palavra de Deus. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: isso de fato é assim? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade, teu amor, direção e cuidado. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso vem estar agindo na vida da tua igreja e falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, não sei se você lembra do capítulo 6, mas eu quero te lembrar. O capítulo 6 vai começar que havia murmuração das viúvas helenistas, porque tinham sido esquecidas. E por causa disso, elegeram os diáconos, 7 homens cheios de fé e de sabedoria. E Estevão foi um desses 7. Graças a Deus. E Estevão ia na sinagoga dos gentios, e lá ele ia levar a distribuição diária dos alimentos, e ele pregava a palavra ali para aquele povo. Ele pregava o evangelho de uma forma tão intensa que começou a incomodar os líderes daquelas sinagogas e tentaram arguir Estevão para que parasse. Eles não conseguiram persuadir Estevão de modo nenhum. E no capítulo 7, eles estão levando Estevão ao sinédrio. Quando Estevão chega lá, o sacerdote perguntou a Estevão: isso de fato é assim? E Estevão deu a sua resposta nos demais versículos desse texto. A sua resposta não é concluída, porque quando ele está discorrendo, ou quando ele começa a fazer acusações, no final do capítulo, tiram a palavra dele de imediato. E o seu sermão não chegou ao fim com uma conclusão correta, que era apontar a Cristo, porque Estevão construiu uma história, um panorama bíblico, aonde ele iria apontar a Cristo, e no capítulo 7, Cristo não aparece. Cristo não aparece porque Estevão não conseguiu concluir. As acusações era que o Estevão, ele não considerava a autoridade do templo, quando ele dizia que Jesus ia destruir o templo. Ou seja, ele era acusado de dizer que o templo era obsoleto. Ele era acusado de não respeitar a lei mosaica. Porque ele trazia uma ministração tão poderosa e tão diferente do que eles tinham acabado de ouvir só em Jesus Cristo, com mais ninguém, a não ser com Estevão, a respeito da graça. Mas não só isso. Na reunião do conselho, nós examinamos muitos adolescentes que vão ser recebidos no mês que vem. Os adolescentes, diante do conselho, a grande maioria ficou com muito medo. E a gente tentava descontrair eles, viu? Mas não deixava de perguntar. Tentava descontrair para que eles não tivessem medo, mas perguntava.
E eu não sei quem foi. Foram vários naquele dia, a última reunião. E alguém explicou por que havia tanta pergunta para a pessoa fazer a profissão de fé. Foi o presbítero Rubens, eu acho. E ele disse assim: nós fazemos tantas perguntas, é porque se alguém te perguntar a respeito da sua fé, você precisa falar algo. E quem não sabe falar nada a respeito da palavra de Deus e dos princípios de Deus, é um sinal que diante de uma situação difícil, onde for pressionado por alguém fora da igreja, não sabe dizer nada a respeito da sua fé. É por isso. Eu fico imaginando a história dos primeiros missionários que chegaram ao Brasil, enviado por Calvino, 500 anos atrás. Eles ficaram um tempo pregando o Evangelho, anunciando a Cristo de uma forma tão magnífica e extraordinária. Porém, um capitão do navio se voltou-se contra eles e denunciou eles. E os missionários, quase todos, com exceção de um, foram presos no Rio de Janeiro. E em uma noite, que eles deveriam refletir sobre negar a Cristo ou morrer, eles fizeram a primeira confissão de fé das Américas. Pressionado a respeito de sua fé, eles morreram, foram assassinados. Mas uma noite antes, eles fizeram uma confissão de fé extraordinária a respeito do que eles criam e como eles criam. Você consegue responder o que você crê? Você sabe responder qualquer coisa que te perguntar a respeito da sua fé em Jesus Cristo? Você consegue responder com base na palavra de Deus, nos princípios de Deus e na verdade de Deus? Qual tem sido a sua resposta quando alguém te pergunta a respeito da sua fé? Qual tem sido a sua resposta diante de uma pergunta, diante de uma indagação de alguém? Qual é a sua resposta? Esse é o tema de nossa mensagem. Qual é a sua resposta de fé? As demandas da vida, os temores da sociedade. Qual tem sido a sua resposta? É interessante que a resposta de Estevão é uma resposta que dá uma conotação muito especial, porque ele vai dizer, em outras palavras, Deus nunca confiou em lugar nenhum, porque Deus não é limitado a lugares. O povo de Deus teve um hábito de rejeitar sempre quem Cristo mandou, e ele queria dizer que eles também estavam rejeitando a Cristo. Estevão não está interessado em defender o Evangelho. Ele está interessado em falar verdades a respeito de Cristo, de um modo que todos possam entender o que ele está falando. E por isso que ele é caçado a palavra, para ele não chegar a Cristo, como deveria ser o desejo dele. O discurso desse homem nos alerta a algumas coisas a respeito da palavra, a respeito de Deus e a respeito da nossa fé.
Porque muitas vezes nós não sabemos nada. E eu conheci pessoas que não sabiam ler. E se alguém perguntasse a elas a respeito da sua fé, elas sabiam explicar. E tem muita gente nessa geração que sabe ler, conhece a palavra, mas não consegue explicar o que crê, o que pensa, porque faz o que faz, defendendo a verdade das Escrituras. E ele se apoia nas Escrituras para responder a pergunta, para dizer: você é de fato culpado disso tudo? E em outras palavras, Estevão disse que era culpado. Mas ele apoia o que ele prega na palavra de Deus, no princípio de Deus, na verdade de Deus, revelada naquele período que era o Antigo Testamento tão somente. Então ele pega a palavra de Deus e expõe de uma forma extraordinária. Estevão não está expondo a palavra de Deus diante de qualquer um. Estevão está expondo a palavra de Deus diante de doutores da palavra de Deus. Ele está fazendo um panorama bíblico do Antigo Testamento diante de doutores. Estevão está com a mente tão clareada e aberta ao respeito do Evangelho, que o seu discurso traz por trás a ideia de evangelização a todos os povos, porque quando ele diz que Deus não se limita a um local, ou templo, ou uma nação, a ideia é dizer: Deus é um Deus que age onde quer. Ou quando ele fala como Deus chamou Abraão, como Deus usou José no Egito, ele está dizendo: Deus é um Deus muito diferente do que vocês acham que é. Ele está dizendo àqueles doutores essas coisas tão forte e tão extraordinária, que nenhum dos apóstolos até esse momento tinha uma compreensão tão plena desse novo período da graça como Estevão teve. Isso é claro que é por causa do Espírito Santo na vida dele. Isso é porque Deus está com ele, é porque o Espírito Santo dá sabedoria à sua vida de uma forma tão maravilhosa. E um Deus que está interessado em pessoas, não em local. Um Deus que não está preso a um grupo. Um Deus que não está preso a um templo. Um Deus que está livre para agir segundo o que lhe apraz, conforme a sua santa vontade. A maioria dos autores entende que tem pelo menos 6 divisões. Então vou citar elas, porque não vou seguir essas divisões, mas para título de conhecimento dos irmãos. O verso 2 ao 8, os chamados de Abraão. O verso 9 ao 16, os pais da fé no Egito. O verso 17 ao 36, a vida de Moisés. O verso 37 ao 43, Moisés e Israel no deserto. O verso 44 ao 50, o tabernáculo do testemunho. E os versos 51 a 53, a repreensão de Estevão ao sinédrio. E depois daí ele é calado e morto. Então, em primeiro lugar, é necessário entender e responder de uma forma a todo mundo que vem falar a respeito da nossa fé, responder de forma respeitosa.
E é interessante que Estevão faz isso. Quando você lê o verso 2, eu pedi para vocês deixar aberto, diz assim: então respondeu Estevão: irmãos e pais, escute, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando esse estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Irmãos, é interessante que ele é muito respeitador a pessoas que querem inicialmente prendê-lo, mas possivelmente matá-lo. Ele é muito respeitador. Ele chama aqueles homens de irmãos e pais. Ouçam. Sabe o que ele está dizendo? Vocês são líder do povo de Deus. Vocês são como se fosse o meu irmão. Mas mais do que isso, vocês são como se fossem os meus pais. Como alguém que dá instrução, alguém a respeito de determinada coisa. Vocês são alguém assim. Ele começa a tratar de uma forma fraternal aqueles homens, de uma forma familiar. E depois de falar isso, eles ouçam, preste atenção, com uma ideia de: olha, presta atenção no que eu quero falar, eu não estou sendo entendido, e eu desejo ser entendido, preste atenção. Em um outro momento, ele vai falar que Abraão é o nosso pai, ou seja, dizendo assim: olha, todos nós somos filhos de Abraão. E é interessante que Estevão chama para um debate familiar, não um debate entre uma instituição religiosa e alguém que ama a Deus. O debate que ele chama vinha para um debate familiar, onde iremos discutir e chegar a um comum, algo em comum. Mas preste atenção no que eu quero dizer. E o debate familiar é interessante, porque quando uma família senta para discutir algumas coisas, soltam faísca de tudo que é lado. Mas quando a família vive de fato família, passou aquilo ali, todo mundo se perdoou e acabou-se. Então a ideia dele é chamar aqueles homens para um debate familiar. Mas quando ele começa a criticar de forma direta aqueles homens e os demais que viveram nos demais períodos citados por ele, tudo muda. Mas ele nunca perdeu o respeito por uma autoridade. Ele fala a respeito da sua fé, começando com a promessa de Abraão. O verso 2 que eu citei aos irmãos nesse instante, ele diz que o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão. Irmãos, isso é muito forte. A ideia aqui é a Shekinah de Deus, que o judeu falava, que apareceu no tabernáculo, lembra disso? Que também apareceu no templo, quando Salomão acabou de orar. Ele está dizendo, a Shekinah de Deus apareceu na Mesopotâmia, terra pagã, a Abraão. A Shekinah de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus tão grandiosa, apareceu lá. Não era Israel, não era templo, não era tabernáculo, não era o povo judeu. Presta atenção nisso. Ele está dizendo, a glória de Deus apareceu lá a um homem chamado Abraão, nosso pai.
Ou seja, ele está dizendo, Deus não está limitado a essa nação e nem limitado ao templo. Então a acusação dele, uma delas, ela é em relação ao templo. E ele começa a decorrer isso. Diz, vocês conhecem o que é Shekinah de Deus? Ninguém tinha visto ainda. Mas todos sabiam, por causa da história, quão tamanha era a presença de Deus. Lá no templo, quando a Shekinah de Deus invade o templo, na época de Salomão, o texto bíblico diz que ninguém conseguia ficar de pé. Ninguém conseguia ficar em pé. Tamanha era a glória de Deus. Ele está dizendo, essa Shekinah apareceu ao nosso pai Abraão, em uma terra pagã. E é lá que Deus faz um chamado a esse homem. E aí, a ideia é que Abraão ouve um chamado, e depois ele vai, o verso 3 diz, ele disse, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vá para uma terra que lhe mostrarei. Ele está repetindo e citando nesse panorama como foi o chamado de Abraão. E aí ele vai falar que Abraão, ele acreditava, ele confiava no cumprimento da promessa de Deus. Ele vai citar que Deus aparece de novo a Abraão, quando ele nem tinha nem filhos nenhum. E Deus diz, olha, a sua geração será grande, e ele velho, sem filho. Ele confia nessa promessa, ele acredita no cumprimento dessa promessa. Com isso, Estevão enfatizou que melhor do que o lugar é o relacionamento com base na fé, não em evidências externas, não em estruturas religiosas, não em costumes, mas no Deus Todo-Poderoso que fala e se manifesta aonde Ele quer e do jeito que Ele quer. Uma outra verdade que esse homem faz é colocar Deus como o protagonista principal desse panorama bíblico. Ele diz, Deus, que é o principal. Verso 3, Deus aparece. Verso 6, Deus fala. 3 também. Verso 4, Deus se move. Verso 5, Deus dá uma herança. Verso 5, Deus faz uma promessa. Verso 7, Deus julga. E verso 8, é o Deus se manifesta com a sua aliança. Ele está dizendo assim, nós honramos Abraão, mas nada tem a ver com Abraão, tem a ver com Deus. E o problema nosso, ele queria dizer, é que olhamos pessoas, não o agente de todas as coisas. É interessante que Abraão entende a promessa de Deus, versos 6 a 8, mas ele entende ao mesmo tempo que essas promessas não seriam fáceis, nem para você e nem para os seus descendentes, porque quando você lê o texto, há uma declaração que a peregrinação da sua geração vai levá-los à escravidão. Eles serão maltratados, verso 6, durante 400 anos. Verso 7, castigarei a nação na qual forem escravos, e depois disso sairão dali, e me servirão neste lugar. O lugar é Jerusalém, aonde ele está
falando essa verdade diante do Sinédrio. O verso 8: então Deus deu a aliança da circuncisão. Assim Abraão gerou Isaque e o circuncidou no 8º dia. Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou os 12. E ele fala de uma forma tão clara. Diz: olha, o Deus Todo-Poderoso, que chamou o nosso pai Abraão, tudo que ele fez foi por vontade de Deus, por direção de Deus, nada partia do homem. Mas o Deus Todo-Poderoso, que prometeu uma grande nação a ele, disse: olha, vocês vão ser escravos, vocês vão sofrer. Ele está falando aqui do Egito. Ele está falando que, no verso 7, apesar desse sofrimento, Deus fará eles saírem do lugar de servidão. Ou seja, Deus sempre está cuidando, protegendo o seu povo. Mas ele fala algo muito especial. Deus é o Deus da aliança das gerações. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Precisamos, como homens e mulheres de Deus, entender que Deus é Deus das gerações. O Deus do teu pai, o Deus do teu avô. E quando nós temos essa compreensão, nós louvamos a Deus. Por quê? Porque Deus usou homens e mulheres que tiveram seus filhos debaixo da fé e da promessa. Homens e mulheres a continuar a família da fé. Cara, isso é tão espetacular o que Estevão está falando, que muitos nos nossos dias não têm a mesma compreensão. Quando Abraão faz uma aliança com Deus, em relação a Isaque, quem escolheu Deus e servir a Deus, e está dizendo: meu filho vai servir, foi Isaque ou Abraão? Quem foi? Foi Abraão. Porque essa geração teme a dizer: batismo tem de ser o batismo de João, que era batismo de arrependimento. Desconsidera a palavra de Deus, a verdade de Deus, a história dos princípios de Deus. O batismo de Jesus é um batismo de aliança, não de arrependimento. Você vê os arrependidos se batizarem, que foi o meu caso. Não fui criado na família da fé. Mas a geração não é os filhos, é os pais que decidem. Uma vez eu disse aqui: se o seu filho tem 2, 3 anos e decidir, vou fumar maconha, qual o pai que deixa? Qual o pai que deixa? Nenhum. Porque você não decide o que é melhor para o seu filho, é Deus. E quando você ensina no caminho de Deus, nas verdades de Deus, quando for velho, ele não se desviará. Sabe, até crentes caem, mas não ficam prostrados. Os nossos filhos podem se desviar, mas é filho da promessa. Deus vai trazê-los. E nós acreditamos nisso. Nós cremos nisso. E é isso que Estevão está ensinando. O Deus das gerações. Isso é tão forte no meio do povo judeu, porque quando eu começo a orar retrato do que Jesus Cristo nos ensinou, exaltando Deus santo, tremendo. Mas o judeu vai orar e diz: Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele está dizendo assim: Deus das gerações. É o meu Deus.
Eles estão dizendo isso. Isso é muito maravilhoso, compreender essa verdade de Deus, que é a base da nossa fé e da certeza de um Deus todo-poderoso, fiel e verdadeiro. É por isso que nós não dizemos que batismo não salva também, viu? Uma pessoa que Deus atraiu, morreu sem se batizar, vai para o céu. Já firmou uma aliança com Deus. Agora, se tiver tempo, tente se batizar, água na cabeça. Beleza? Vamos lá. Ele não só fala de Abraão, ele fala de José. É claro que ele vai pular uma série de pessoas, mas ele chega na história de José, e nos versos 9 a 16, ele vai falar dessa história magnífica de José. E ele dizia, em outras palavras, a presença espiritual de Deus está com José. E José não estava no templo. Deus era com José, e os irmãos tiveram inveja de José e o venderam. Ele já começa a argumentar da rejeição de quem Deus enviou. Porque quando ele fala de Abraão, ele não argumenta sobre isso, mas agora, e a partir de agora, ele começa a falar de todos os que foram rejeitados pelo povo judeu. Diz, os irmãos dele rejeitaram e o venderam como escravo. Em outras palavras, ele está dizendo assim, Deus se limitou a Canaã, a região de Jerusalém, que era a região que José morava com seus irmãos. Deus não se limitou a isso. Deus continuou usando a José, porque Deus estava presente na vida de José. Deus foi exaltando José na casa de Potifar. Sabe, é Deus que exalta José. Não é José que é o bom. É Deus que exalta ele. É Deus que coordena a história dele. Foi Deus que o levou para a prisão. E Deus levou com um propósito, porque Deus está presente dele. Foi Deus que dá a interpretação dos sonhos a José. E foi Deus que coloca José lá no topo, chefe de todo mundo conhecido. Foi Deus que fez isso. Sabe, irmãos, ele está dizendo, José estava em Canaã, ou em Jerusalém, ou estava no Egito? A resposta é clara, ele estava no Egito. E o Egito é uma nação pagã. Não tem nada a ver com Deus. Para piorar, mudaram até o nome de José, botaram um nome diferente nele, para tentar quebrar toda a sua identidade e religiosidade. Mas Deus estava presente com ele, no Egito, o abençoado. Deus não só revelou o sonho, mas Deus estratégia José. Uma estratégia tão magnífica e extraordinária, ao tal ponto que aquela estratégia fez com que Faraó ficasse mais rico, e a família de José, em especial Judá, não sumisse da face da terra. Porque Deus estava com José em terra pagã. Sabe, irmãos, qual é a sua resposta de fé? Qual é? Quando alguém te pergunta alguma coisa. A resposta de fé inicial de Estevão é dizer, não foi Abraão que fez nada, quem fez foi Deus. Não foi José que fez nada, quem fez foi Deus. A espiritualidade não se limita a local
ou há lugar, sim, à presença de Deus, há uma intimidade com Deus, há uma relação com Deus com base na fé. Isso quebrou os paradigmas total daqueles homens, que não tinham atentado por conhecer as verdades de Deus, tamanha verdade revelada, até o verso 16, que faz finalizar aonde Abraão foi enterrado, aonde Isaac foi enterrado, finalizar para dizer assim: Deus não se limita de maneira nenhuma à história da humanidade. E isso é necessário que a igreja do Senhor Jesus possa entender. Algo José fala no decorrer dessa história, dizendo que 450 homens foram levados para o Egito, e na Torá dizia 400. Só que Estevão era um judeu da diáspora. Estevão, ele não lia a Torá, ele lia a Septuaginta, a versão grega. Então ele foi criado na língua grega. E na língua grega, na Septuaginta diz 450 pessoas. E ele faz essa citação e ninguém rebate, porque entende aonde ele estudou e qual a propriedade que ele tem. O Deus do seu pai é o seu Deus? Se o seu pai foi alcançado por Jesus, o Deus do seu pai é o seu Deus? Se a resposta não é, eu te faço uma pergunta: não é por quê? Porque você rejeitou a esse Deus, como rejeitaram a José? Não é por quê? Se criaram você nos caminhos do Senhor, por que ficar duro? Por que ficar insensível ao que você aprendeu a respeito de Deus, a respeito de Jesus Cristo, a respeito do favor imerecido de Deus, da graça de Deus sobre as nossas vidas? Por que não responder a esse Deus em amor? Já que Ele te ama, Ele é com a sua história, e Ele tem te abençoado fora do reduto dEle, para Ele te dizer: eu sou o seu Deus e por isso que eu te guardo. Mas você precisa voltar aos meus caminhos, você precisa voltar a me amar, você precisa voltar a me louvar, a me dizer, a exaltar. Você precisa aprender a renunciar a algumas coisas. Sabe, Deus deseja que tenhamos uma compreensão que a melhor coisa do mundo é ter uma relação com Deus que se revela em qualquer lugar. Mas nesse momento, Ele está se revelando aqui para te dizer que Ele quer te atrair, que Ele é o seu Deus, que Ele quer continuar a obra que um dia iniciou na sua vida. Ele não quer deixar nada inacabado em você e nem na sua história. Se renda ao senhorio de Jesus. Não o rejeite como os judeus rejeitaram, mas abra o seu coração e diga: Senhor, eu estou aqui, usa-me como instrumento teu, eu estou aqui, me abraça, me restaura, me transforma. Independente, irmãos, de como você esteja, independente, você é filho de Deus.
E Deus deseja que você viva como tal. E se a aliança que um dia os seus pais fizeram, ou até mesmo você fez, e quebrou por algumas circunstâncias da vida, eu quero te convidar a renovar essa aliança com Deus, em nome de Jesus. E se você deseja fazer isso, saia do seu lugar. Eu quero orar por você, ao Deus Pai, no nome de Jesus, na certeza que Deus é um Deus abençoador e nunca esquece os seus, e você sabe disso, porque mesmo fora você sabe o quanto Ele te livra, o quanto Ele te abençoa, mas Ele deseja que você esteja dentro do povo de Deus, vivendo como filho dEle, em nome de Jesus. Baixa a sua cabeça, feche os seus olhos. E se você teve vergonha, agora todo mundo está com os olhos fechados, menos eu. Então você pode se levantar e vir. E nós vamos orar por você. Porque eu creio que Deus está falando ao seu coração. E eu tenho convicção que Ele quer mudar a sua história completamente. Em nome de Jesus. E para a glória do Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, como tão certo, como o Senhor é criador de tudo, eu sei que o Senhor falou, e o Senhor pode tocar e transformar, o Senhor pode abençoar o teu servo, a tua serva, que agora diz: Senhor, eu quero fazer uma aliança contigo. Ratifica nos céus, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Depois só me procura para eu te dar um abraço, e não importa o tamanho da dificuldade que você acha que precisa mudar. Entenda que você mesmo não pode fazer nada. Permita Deus mudar, em nome de Jesus.